Shalom, amados, a paz do Senhor, saudade de estarmos juntos, mas nós estamos aqui para compartilhar uma palavra, para compartilhar algo que o Senhor colocou em nossos corações. Se encontra no livro de 1 Reis. A gente sabe que esse livro de Reis conta um pouquinho sobre a história dos reis de Israel, sobre o reinado de alguns reis, alguns reis importantes na história da Bíblia. E eu queria falar um pouquinho sobre esse rei chamado Acabe. Acabe era casado com uma mulher chamada Jezabel. Acabe era um rei muito idólatra. A Bíblia fala que de todos os reis que passaram por Israel, Acabe foi o mais idólatra, que fez mais coisas que desagradou a Deus. E Jezabel era uma mulher muito mandona, muito autoritária. E Jezabel muitas vezes mandava até no marido. Houve uma certa época, só para você ter ideia, que Acabe queria comprar um terreno, uma vinha, um lugar frutífero com muitas uvas. Acabe procurou o dono desse terreno, o dono dessa vinha, e conversou para ver se o dono não queria vender para ele, para o rei, essa vinha. O nome do dono era Nabote. E aí Nabote não quis vender, falou: poxa, rei, não posso te vender esse terreno, essa vinha, porque é herança. Se fosse minha, talvez a gente podia até negociar, só minha e tal, mas é herança, passada de geração para geração, já está na família durante um tempo. E Acabe voltou para casa triste, chateado, comentou com Jezabel que estava chateado com a situação. E talvez se eu como esposa ou outras pessoas como esposa ouvisse isso do esposo, poderia falar: não era para ser, ou até não era de Deus. O que der certo, amém. O que não der, ok, foi Deus. Mas Jezabel era uma mulher muito maligna. Jezabel tem um nome consagrado a Baal. E Jezabel simplesmente falou com o esposo: pode deixar que eu resolvo. E ela fez lá uma armação, matou Nabote cristão, como você e eu, e conseguiu matar o dono da vinha e deu a vinha para o seu esposo. Então, uma mulher diabólica, uma mulher que não tinha medo de nada. Só que também existia, nessa época do reinado de Acabe, um profeta, porque nessa época, antiga, nessa época da Bíblia, do Antigo Testamento, nós tínhamos profetas que Deus usava para dar um recado a seu povo, profetas que davam o recado até para os reis de Israel. E nesse caso a gente vai falar sobre esse profeta chamado profeta Elias. Essas imagens é de uma minissérie que a Record fez há um tempinho, e foi muito legal a minissérie. Eu tirei algumas imagens para ilustrar melhor essa história. E aí o profeta Elias não tinha medo de vir dar um recado a Acabe. Vários recados ele trouxe para Acabe, confrontando Acabe, falando com Acabe o que devia, o que não devia. E um dos recados de Elias, ousado, cheio de ousadia no Senhor, foi dizer a Acabe que não iria chover naquela terra, diante de tantos deuses, diante de tanta idolatria, que ia ter uma forte seca naquela cidade. E aí quiseram matar Acabe. Quiseram matar Elias, o profeta do Senhor, porque ele amaldiçoou, de certa forma, o tempo, os deuses. Quem eram os deuses naquela época? Eram deuses que eram adorados pela sua fertilidade, pela sua bondade, pelas suas bênçãos. Mas depois que o profeta Elias falou isso com Acabe, que não iria chover, realmente não choveu. Foram anos de seca, quase 3 anos. Imagine aí as árvores, os animais, não se frutificava mais nada, não tinha mais comida, a água estava secando e estavam à procura de Elias. E o mais interessante dessa história é que o mesmo Deus que está com o profeta, que falou tudo isso, que deu ousadia para que Elias procurasse Acabe para falar tudo isso, o mesmo Deus falou com Elias: Elias, saia daqui, vai para o leste, se esconde lá perto de um riacho chamado Riacho de Querite
ir lá, você bebe água desse riacho e eu vou mandar os corvos te alimentar, Elias. Veja, irmãos, o cuidado de Deus, o cuidado de Deus em relação ao profeta, o cuidado de Deus em relação o alimento que o profeta ia se alimentar, o lugar que ele ia se esconder, a água que ele ia tomar. Deus podia muito bem dizer para ele fugir, se esconder, ir para algum lugar, mas o Senhor providenciou tudo. Eu queria te mostrar um pequeno vídeo interessantíssimo sobre a ordem de Deus aos corvos para alimentar Elias. Eu vou te mostrar. Sempre acorda cedo, profeta? Eu diria que costuma acordar junto com o sol. Está esperando por eles? Sempre espero. Cadê o acorde? Eles chegaram. Então, irmãos, viram que lindo? O mais interessante, irmão, é o corvo. O corvo nem existe aqui no Brasil. O corvo é uma ave que, pela história dele, ele é uma ave amaldiçoada, uma ave que as pessoas usam até para fazer rituais satânicos, malignos, bruxaria. Uma ave que os cientistas e biólogos dizem que nem alimenta os seus filhotes. Uma ave que dá azar para quem acredita. Vê um corvo e acha que alguma coisa vai dar errado. E o impressionante de tudo isso é que Deus escolhe exatamente esse animal para alimentar Elias. Ou seja, o Senhor poderia escolher uma pombinha tão linda, tão suave, tão singela. O Senhor poderia escolher uma águia, um animal que é comparado a nós cristãos, mas não. O Senhor mexe até com a cabeça da gente. O Senhor faz o que Ele quer. O Senhor age da maneira dEle. Os planos do Senhor não são os nossos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos. E o que eu acho mais interessante nessa história é que os corvos traziam a carne e o pão para Elias 2 vezes por dia. 2 vezes por dia, de manhã e de tardinha. Olha que lindo. Um animal sendo usado para alimentar uma pessoa. Quando eu levei uma palavra dessa para o centro, um aluno do centro falou: tia Cris, eu até acho que essa carninha já era até temperada, porque naquela época, né, não tinha um salzinho assim à disposição de Elias. E aí a gente riu, brincou com a situação e depois a gente parou e analisou a situação de verdade, irmãos. Com certeza essa carne tinha um temperinho, porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é maravilhoso. Talvez você esteja aí preocupado, agoniado, aflito. E essa história traz pra gente uma reflexão do cuidado de Deus com as nossas vidas, de como o Senhor cuida até dos detalhes. Imagine um pão quentinho, um pão que a gente costuma comer todos os dias, um alimento que praticamente não enjoa. É um alimento priorizado na mesa de todos. O Senhor escolheu o melhor para cuidar do seu profeta Elias. E assim como ele cuidou do profeta, assim como ele tem cuidado de Israel, assim como o Senhor tem cumprido a sua palavra, esse é o mesmo Deus que cuida da gente. Esse é o mesmo Deus que está zelando, cuidando de nós, de nossas vidas. Então não se inquiete, não se entristeça com o que está acontecendo.
Tudo bem que tem coisas que realmente nos entristece, nos agonia, mas descanse no Senhor. Acredite que o Senhor está no controle de tudo. Acredite que há tempo para tudo em tua vida. Creia no Senhor, confie nele, porque o mais, o resto, tudo ele fará. Aquieta teu coração, aquieta tua alma. Aproveite para se encher de coragem como o profeta Elias. Dizer a verdade, proclamar o evangelho, fazer a obra do Senhor, despertar em meio a essa pandemia. Essa pandemia, irmãos, não veio para nos parar, para nos frear, pelo contrário, é uma nova oportunidade. A gente precisa se reciclar, descobrir uma nova estratégia para ganharmos vidas, para estarmos sendo alimentados pela palavra. A ideia do pastor foi maravilhosa de desfrutarmos de palavras, de compartilharmos, de crescermos juntos. E é isso que o Senhor quer. Uma pandemia dessa não é para nos parar. Se você não tem internet sempre, aproveite qualquer momento que você está com alguém, fale do Senhor, do que o Senhor tem feito, do que o Senhor já fez por tua vida, das grandes obras. Se você ainda não tiver uma experiência forte com o Senhor, busque. E enquanto a experiência não vem, você pode contar a experiência dos outros, você pode abrir a Bíblia e contar, compartilhar a vida do Senhor, os seus ensinamentos. Eu tenho certeza que o melhor de Deus vai chegar para a tua vida. As tuas experiências com o Senhor vão chegar. Basta só você mergulhar fundo na palavra, basta só você se entregar plenamente ao Senhor. A princípio foi muito difícil não ir para a igreja, o não estar com os irmãos, mas depois a gente vai buscando outras alternativas, internet, um louvor, um compartilhar algo com alguém. Então é isso, meus irmãos. Acreditem que Deus está cuidando de você. Não permita que o inimigo deixe uma outra alternativa sondar teu coração, sondar tua mente, achar que Deus te esqueceu, que você está sozinho. Nada disso. Creia que o Senhor está contigo, está cuidando de você, assim como foi com os profetas, assim como foi com tanta gente especial que a gente conhece, que a gente ouve testemunhos. Deus é contigo. Não desanime, fique firme. O Senhor está no teu barco. As ondas, claro que vêm. Tempestade, sim. Mas com o Senhor no barco, com o Senhor na direção aí do leme, tudo vai dar certo. A tempestade vai se acalmar, as ondas também. E você breve está aí cantando o hino da vitória, feliz da vida. E enquanto isso, não deixe de dar glória a Deus. Não deixe de divulgar a palavra do Senhor. Não deixe de demonstrar aos outros o que Jesus fez na tua vida. Deus abençoe vocês poderosamente. Que o Senhor continue nos abençoando. Abençoando nossa igreja, nossa Miss Fábio, nosso pastor Rogério, a pastora Shirley. E tamo junto aí nessa jornada. Deus abençoe e fiquem com Deus.